Oi, meu povo, boa noite, né? Boa noite para aqueles que eu já dei também. O povo está entrando. Boa noite, tá certo. Boa noite para quem vai assistir essa aula de casa, não é isso? E aí, hoje, como o Alan mesmo falou, né, também é uma aula, mas é uma aula totalmente nova para o nosso projeto, né? Então, a gente pensou com muito carinho mesmo, até mesmo após as aulas das oficinas de redação para vocês, né? E aí a gente pensou assim, poxa, seria interessante se a gente pudesse também trabalhar a leitura como também um repertório para esse povo, né? Então, poder conhecer escritoras e escritores, poder debater temáticas que a própria literatura traz, que automaticamente também pode ser temáticas do nosso dia a dia. E aí, Alan e eu, a gente pensou, né, em formar o Clube de Leitura e Escrita Bença, que é o CLEB, né? Então, vai ser mais um aparato para o Bença e esse objetivo, né? Um objetivo que vai estar dentro das nossas casas, a partir da leitura e da escrita, e também para que a gente possa perceber as nuances em relação ao repertório, né? Que possa também nos ajudar na hora da escrita e na hora da redação, tá bom? Então, aqui, deixa eu só expandir, né? Aqui é a nossa capa inicial, feita por Alan Jonathan. Então, Alan, ele tem, com certeza, esse dom de poder fazer essas coisas. Então, foi feita por ele, né? Realmente com muito carinho para a gente. E hoje a gente dá o pontapé inicial para o clube, né? E aí, minha gente, para hoje mesmo, a gente pensou em começar com uma escritora que não sei se vocês conhecem, ou então os filhos de vocês, né, que estão no Cônego, já chegou em casa falando sobre essa escritora, porque é uma praticamente das escrituras que a gente estuda muito no Cônego, que é a Conceição Evaristo e o livro Olhos d'Água, né? Então a gente adotou para o início o Olhos d'Água. E antes da gente começar realmente a ler o conto, vamos aqui tentar ver um pouco sobre quem é essa escritora, né? Por que que ela se tornou tão importante hoje nas nossas vidas para a literatura e principalmente para a literatura negra. E aí, antes mesmo de conhecê-la, vamos aqui começar com um poema feito pela própria Conceição, né? Então a Conceição, ela é, vamos dizer assim, romancista, contista, né? Ela é também, ela é também poeta. Alan, tu sabe que quando eu estou falando eu não consigo ver nada, né? Então, se você levantou a mãozinha, você diga, viu? Ei, senhora, desculpa a interrupção, hein? É porque a tela não tá expandida. Tu tá com ela expandida no teu computador? Na minha eu tô. Aí não tá, não? Não, ela tá aparecendo como se estivesse no espaço de edição do PowerPoint ainda. Pronto, pois deixa eu ir aqui apresentar de novo. Aqui, aqui e aqui. Eita. E aí, deu certo agora? Agora tá ótimo. Fazer igual o frango. Show! Pronto. Show? Pronto. Então, mais uma vez, aqui a nossa capa, né? E aí a gente vai começar com um dos poemas que eu escolhi para essa noite, para a gente possa começar antes do conto, que é Certidão de Óbito, da própria Conceição Evaristo, né? E aí o poema vai nos dizer, né? Os ossos de nossos antepassados colhem as nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue,
elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros, né? E aí a gente tem 3 estrofes aqui, né? A gente vai ter 3 estrofes e o próprio título ele já nos dá essa possibilidade de interpretação, né? Certidão de óbito, né? Então, veja que é um título bem pesado, até mesmo, e aí o próprio título ele nos dá alguma possibilidade de interpretação, né? Então, vamos ver aqui, na primeira, né? Na primeira estrofe, ela vai trazer os ossos de nossos antepassados. Então, ela volta no tempo, né? Né, Ionária? Justamente. Então, ela volta no tempo, ela vai resgatar os antepassados dela, né? E ela vai dizer que os ossos desses antepassados vão colher as perenes lágrimas dos mortos de hoje. Então, é como se eles resgatassem realmente, é como se eles pudessem enxergar algo que está acontecendo hoje e que provavelmente não mudou tanto assim, né? Então, o que é que realmente não mudou tanto, né? A sociedade avança, a tecnologia avança, mas muitas vezes a gente pergunta: será que as ações humanas, será que o modo como você enxerga o seu próximo também avança nesse lado do cuidado, né? E aí, na segunda estrofe, ela vai trazer os olhos de nossos antepassados. Então, no primeiro é os ossos, no segundo são os olhos, né? Negras estrelas tingidas de sangue. Então, são lágrimas de sangue que vão se elevar das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória, né? Então, é os olhos que vão enxergar algo do passado, né? Isso mesmo, Crislaine, em relação ao preconceito, né? Algo que foi acontecendo no passado e que aí a gente precisa também se auto-perguntar: será que mudou? Claro, mudou. Mas mudou de que forma, né? E aí essa forma, ela vai trazer na terceira estrofe, né? A terra está coberta de valas. Veja, valas, buracos que as pessoas praticamente colocam os corpos, né? E aí, coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, o que é que acontece? A morte é certa. Então, a única certeza que a gente tem, justamente, é a morte. Mas a morte que todo mundo gostaria que chegasse, né? Uma morte que fosse pela idade, né? E não uma morte tirada. E aí, essa morte tirada é justamente ela é tirada pelo quê? Ela é tirada pela bala, né? A bala que não erra o alvo, né? No escuro, um corpo negro bambeia e dança. E aí vai vir justamente as várias mortes, né, as várias valas que são cavadas e que são colocadas os corpos, porque os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Então, quando a gente faz um resgate histórico, a gente vê que tudo isso está relacionado a quem? A vidas negras, né? Essas vidas negras que são retiradas realmente das suas terras, no caso aqui o continente africano, e que são trazidas, por exemplo, para o Brasil em estado de escravidão. Então, os negros, né, eles vêm em estado de escravidão. E aí, eles começam dentro desses navios negreiros. Muitos deles saem vivos, mas só chegam aqui mortos. E só chegam corpos que são colocados em lavas.
E aí você vê quantas vidas negras não foram tiradas, né? E aí a Conceição vem trazendo também a bala como um desses exemplos, né? A bala que é atirada e que vai, com certeza, tirar muitas vidas negras. E aí, minha gente, a partir de tudo isso aqui, vai fazer todo um sentido. Por quê? Porque a gente sabe que essa mulher, ela também é negra, né? A Conceição, ela é negra. Ela vem de antepassados negros. Ela vem realmente de reminiscências que muitas das suas mães, muitos dos seus homens e mulheres passaram por tudo isso. E aí, hoje a gente se pergunta, poxa, por que é que o racismo ainda acontece? Por que é que um negro na rua ainda é visto como ladrão? Por que é que a cor, né, ainda leva interpretações ou então estereótipos negativos? Justamente por isso, pela uma história de escravidão que o Brasil, né, vem nos oferecendo até hoje. Então, quando Conceição traz certidão de óbito, ela não fala só dela, ela está falando dos seus antepassados, ela está falando de uma vida que na qual está ligada a ela, como também está ligada a todo um continente africano, a toda a população negra, né? E vamos ser bem sinceros, né? Ser negro no Brasil não é fácil, porque parece que a cor da pele já lhe diz algo que você deveria ser. E esse deveria ser sempre vai ser pejorativo, sempre vai ser negativo, né? Por isso que é tão importante a gente poder falar sobre isso, certo? E aí a gente vai, né, apresentar essa escritora, a Conceição Evaristo. Vocês já ouviram pelo menos falar sobre ela, né? Já pelo menos escutaram o nome dessa escritora, né? A Conceição, ela, ela publica muito, e ela já publicou muito, mas muitos livros. Todos esses livros que estão aí em negrito, ó, Olhos d'Água, Ponciá Vicêncio, Becos da Memória, Poemas da Recordação e Outros Movimentos, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, História de Leves Enganos e Parecenças, e a última, Canção para Ninar Menino Grande, são todos livros publicados por ela. Mas não se enganem, ela começou a publicar, com certeza, já com a idade bem avançada, né? E ela tem toda uma história de estereótipo, de preconceito. Chris Line disse que ainda não tinha ouvido ainda falar dela, né? Justamente. Mas o seu filho com certeza já ouviu falar na escola, né? Poemas dela a gente faz questão de colocar na escola, né? A gente sempre traz a Conceição para ser uma voz potente dentro dos meninos, né? E principalmente para que os meninos negros e pardos, meninos e meninas, né? Eles possam realmente se colocar, né? E também possam poder falar sobre isso. E aí a Conceição, ela vai nascer em uma favela na cidade de Belo Horizonte em 1946. Ela com certeza vem de baixo, como nós, né? Mas ela vem de baixo mesmo. Então, ela vem de uma origem muito humilde. A mãe dela vai trabalhar fora. Ela vai se tornar empregada doméstica, né? E aí, a partir de tudo isso, é que ela vai, com certeza, pensar que o que pode mudar a vida dela é a educação. E ela coloca isso como um estímulo em sua vida, né? E aí ela migra para o Rio de Janeiro na década de 70 e começa a militar, né? Começa a falar sobre isso que a gente precisa tanto falar, né? Que é falar sobre as pessoas negras, sobre a condição que essas pessoas negras passam, né? Sobre como elas são enxergadas
dentro da nossa sociedade, né? E ela começa a militar, né, dentro e fora do mundo acadêmico, ou seja, dentro e fora da universidade. Então, ela começa a escrever, mas a escrita dela, ela quer que chegue nas escolas, ela quer que chegue até a sua casa. E aí é isso que ela sempre colocou como propósito. Vai ser uma participante ativa dos movimentos de valorização da cultura negra em nosso país, né? E vai estrear na literatura em 1990, quando ela passa a publicar seus primeiros contos em uma série, né? A gente tem uma série de contos que a gente chama de cadernos negros, onde pessoas, mulheres e homens negros, eles têm a chance de publicar poemas, contos e narrativas falando sobre a existência do negro, né? E ela começa a publicar nos cadernos negros. E aí, Conceição, ela vai se tornando potência, ela vai se tornando, com certeza, uma escritora que começa de baixo, mas que a sua palavra, né? A sua palavra, ela vai chegar realmente até as escolas e até a universidade, certo? E só para a gente finalizar essa primeira parte aqui de apresentação, essa aqui é somente algumas das capas dos livros da Conceição, né? A gente vai ter aqui Poncé a Vicêncio, a gente tem Becos da Memória, Poemas de Recordação, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, né? A gente vai ter Histórias de Leves Enganos e Parecências, e esse que tem um olhozinho, né, que vocês estão vendo, é Olhos d'Água, tá certo? E aí, é esse livro, né, que é justamente esse aqui, ó, veja, ele é bem fininho. Você acha assim, não dou muito por esse livro, mas é um dos melhores livros que eu, Liliane, já li na vida, porque são contos bem potentes, né? Conceição vai se tornar aí uma das escritoras brasileiras mais importantes, cujo reconhecimento fez com que o público iniciasse uma campanha pedindo para que a autora fosse aceita na Academia Brasileira de Letras, né? Ela vai receber o prêmio Jabuti por Olhos d'Água, ou seja, o prêmio Jabuti é um dos prêmios mais reconhecidos dentro da literatura, e aí ela vai ganhar esse prêmio justamente com esse livro aqui, Olhos d'Água, né? E ela vai chegar a declarar para alguns escritores brasileiros que só passaram a falar com ela após essa premiação. Então, essa daqui é palavras dela. Foi preciso o prêmio Jabuti para comprovar que essa mulher negra não está neste espaço literário por intromissão. É porque ela escreve mesmo. E veja, ela vai dizer que as pessoas só passaram a dar credibilidade a ela, ou só a falar com ela depois que ela recebe o prêmio, né? E veja como é isso. Aí você fala, mas por quê? Porque é uma mulher negra. Porque até hoje a sociedade ainda coloca os negros como se fossem submissos, né? Como se fosse pejorativo, como se fosse algo menor. Então, quando você vê um negro chegando realmente no patamar da Conceição, muita gente não quer, né? Não quer que ela chegue até lá, né? Aí a Samara vai dizer, até hoje as pessoas acham que os negros e escravos, na maioria das vezes, sempre passam nossa vez pelo racismo. Da cor também temos a capacidade de escolher o que somos, justamente. E aí, quando a Conceição faz isso, ela também dá a possibilidade para que você possa escolher o que é que você quer ser na vida. E também para dar aos brancos, né, a importância de se falar sobre a sociedade negra. Porque, minha gente, vamos ser sinceros. Se você é uma pessoa branca em uma sociedade, você já tem o que a gente chama de credibilidade, né? Você já tem, você não precisa nem abrir a boca, né? Para dizer assim, eu posso mais do que uma pessoa negra. Por quê? Porque a sociedade já lhe vê dessa forma. E aí um negro, para chegar lá, ele precisa realmente fazer algo a mais que um branco não precisa. E a gente está falando de uma realidade. Eu não estou falando aqui
que isso é um pensamento meu, da Liliane. Não, isso é um pensamento da sociedade. A sociedade age dessa forma, certo? Então, quando mães de meninos negros ou meninas negras, elas com certeza sofrem muito mais do que mães de meninos brancos. E se você mora numa favela, muito mais ainda. Por quê? Porque o seu filho vai ser visto pelo quê? Pela cor da pele dele, e que automaticamente a cor da pele dele vai fazer com que algumas pessoas vejam ele de outra forma. Então, isso realmente é algo a ser discutido. E a Conceição faz isso, certo? E aí, no livro Olhos d'Água, vai estar presente o quê? Muitas mães, né? E também muitas filhas, avós, amantes, mulheres e homens, todos evocados em vínculos e dilemas sociais, sexuais, existenciais, numa pluralidade e vulnerabilidade que consiste a condição humana. Sem quaisquer idealizações, são aqui recriadas com firmeza e talento as duras condições enfrentadas pela comunidade afro-brasileira. Então é isso. Hoje a gente vai ler Conceição, por quê? Porque a gente precisa dar um espaço para que pessoas negras possam falar. Você não pode falar pelo outro, em nenhuma condição. Então, se você não passa por aquilo que outra pessoa passa, então só aquela outra pessoa pode dizer. Então, a Conceição, ela veio da favela, ela vem de baixo, ela vem de uma sociedade que mata pessoas só pela cor da pele. Então, se você não passa por isso, é preciso escutar pessoas que passam por isso. Para quê? Para que a gente possa entender uma coisa. A nossa bolha não é única. Você pode viver na Ibaretama, mas a sua condição na Ibaretama é uma. A condição de quem mora, por exemplo, em uma cidade grande como uma capital é outra. A condição de quem mora em uma favela é outra. Então, essas pessoas elas precisam de espaços para poderem realmente falar. E que a gente precise também poder parar um pouquinho para também ouvir, né? Não tem aquele negócio de dizer, vamos ouvir mais? Pois é isso daqui que a gente precisa. A gente precisa parar e ouvir pessoas que tenham vivências diferentes da nossa. E são essas vivências que nos levam a pensar que o Brasil é enorme e que a gente tem, com certeza, várias vivências diferentes, certo? Então, é sobre isso. É isso que a gente quer trazer hoje para o início da nossa leitura inicial, tá bom? Alguma pergunta? Eu gostaria de ouvir vocês agora, nem que seja um, um comentáriozinho, podem ligar aqui o microfone, fiquem à vontade. E aí, o que é que vocês têm a nos dizer? Diga, Ionara. Quando eu estudava, fazia o primeiro ano no Cônego, eu não tinha ouvido ela ainda, esse livro dela, não, a professora minha não passou. Aí, mas eu me lembro que quando eu estudava, tinha um que era muito lindo, que era da Cecília Meirelles. Meirelles. É. Aí tem um poema dela que é muito lindo, só que eu não tenho lembrança dele, só sei que quando eu estudava, esse poema era muito lindo, mas às vezes eu pego procurando na internet, mas eu não encontro. Mas se eu ver, assim, só as letras dele, eu sei que eu vou me lembrar como era esse poema, que era muito lindo. Não é autorretrato, não, né? Não é aquele que ela fica olhando pro espelho, não, né? Não, Ah, tá certo. não é. Mas eu tenho Bom, certeza que ainda vou me encontrar com esse poema ainda. quando você for na internet, você coloca assim, poemas de Cecília Meirelles, que vai aparecer alguns, aí quem sabe dá para você achar, né? Esse que você tanto gostou. Mas é bom, pode dizer, pode dizer. Então vou procurar, ainda hoje de noite eu vou procurar. Pronto. Mas é sobre isso, minha gente. É para que a gente possa entender que
no caso aqui, a gente gosta muito de trabalhar com escritoras, né? No caso aqui, mulheres. Por quê? Porque as mulheres, elas já foram tão silenciadas, né? Elas já foram tão negadas dentro da nossa própria história, que é o momento em que a gente precisa parar para poder ouvir a voz dessas mulheres. Então, quando você fala em mulheres, você tem que falar no plural mesmo, como a gente até já frisou, né? Nenhuma mulher é igual a outra. A minha experiência de vida de ser professora do Cônego é totalmente diferente da de vocês. Uma pessoa, né, que mora em Quixadá pode ser também diferente de quem mora na Ibaretama. Então, isso daí é o que a gente precisa também parar para ouvir, né? Ouvir as várias experiências e ouvir também sobre coisas que essas mulheres passaram e também o que é que a gente precisa poder falar para poder mudar, né? E aí, mais alguém gostaria de dizer alguma coisa? Ninguém? Tamara disse assim, isso é verdade. Lembro quando eu coloquei meu salão aqui em casa, tinha gente criticando, porque sou negra e pobre. Até os cursos tem gente egoísta, não avisa para a gente participar. Justamente, é isso mesmo. Então, aonde a gente vai, sempre tem essas pessoas, né? A gente não vai dizer, nós não estamos falando aqui em generalizar, não. Nós não estamos falando que todo mundo é dessa forma, mas a gente precisa entender que a sociedade ainda é machista, né? A sociedade, com certeza, faz com que a gente olhe para as mulheres de modos diferentes. E aí uma coisa, justamente, aí uma coisa que eu sempre digo para as minhas alunas, né? Principalmente para elas, eu digo assim, ó, só o fato de você ser mulher, você já sofre mais do que um homem, só porque você é mulher. Aí, se você for mulher negra, você vai sofrer 2 vezes mais. Se você for mulher pobre, você sofre 3 vezes mais. E se você for uma mulher lésbica, aí você praticamente sofre 4 vezes mais. Então, parece que tudo isso vai sendo colocado e o sofrimento vai sendo acumulado, né? E é isso que a gente precisa poder falar, poder dizer, né? Com certeza vocês também já passaram por isso. Com certeza vocês podem muito bem dizer assim, não passei pela o sofrimento das personagens de Conceição, mas o meu sofrimento é outro tipo, mas é um sofrimento. Uma coisa que a gente também costuma dizer é que problema, sofrimento, a gente não compara, né? Nós temos a mania nós temos a grande mania de chegar para o outro e falar assim, vale o que é que está acontecendo. Aí o outro fala, começa a dizer, mulher, eu estou passando por isso, isso, isso. Aí você pega e fala, Vala, tu só tá passando por isso, e eu, mulher, que já passei por isso, não sei o que, não sei o que. Ou seja, parece que o seu sofrimento sempre vai ser maior do que o sofrimento do outro. E não é assim, né? Sofrimento você não compara. O modo como você sente é diferente do modo como o outro sente. E é isso que a gente precisa também aprender, tá certo? Então, vamos começar a leitura do conto. Alan, tu tá aí? Tô aqui sim. Estava aqui só ouvindo, prestando atenção no que vocês estavam comentando, né? Gente, eu preciso dizer que essa experiência que eu vou ter com vocês também foi a minha primeira experiência com Conceição Evaristo. Que o conto que a gente vai ler hoje foi o primeiro conto que eu li dela, né? Foi uma experiência muito, muito marcante para mim. Eu li ele no final de noite. E aí vamos ver quais serão as reações de vocês em relação a essa história, que é uma história muito marcante, muito cativante, tá? E o nome do conto que nós vamos ler, gente, também dá nome ao livro, né? Olhos d'Água. E aí esse conto, ele não é tão longo, né? Ele tem algumas páginas
e nós vamos comentar um pouquinho sobre ele enquanto a gente vai lendo, tá? Deixa eu só ver aqui o que a Samara está dizendo. Oxe, a minha vida de páginas, mas eu gosto de ouvir os outros para conversar, tentar dar uma direção. Com certeza, Samara. Hoje a gente vai ouvir um pouquinho sobre esta moça que vai falar um pouco, né? Por que que ela comenta tanto sobre esses olhos d'água que ela vai rememorando ao longo da vida dela? E a gente pode ir lendo, né, Lili? E fazendo algumas pausas. Eu posso iniciar o primeiro parágrafo, e aí depois outra pessoa pode abrir o áudio, e aí vai e ler o parágrafo seguinte, ler o outro parágrafo, e à medida que a gente for sentindo dentro do nosso coração a vontade de falar, de comentar sobre esse texto, a gente vai fazendo, tá bom? Então, vamos começar. Olha só, o nosso conto Olhos d'Água começa da seguinte maneira. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, martelando. De que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Quem pode continuar? Deixa eu continuar. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldade, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam os seus olhos. Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio de uma cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por alguns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupas alheias e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Alguém podia continuar, por favor? Próximo parágrafo. Eu vou tentar aqui, mas a letra tá bem miudinha, mas vamos lá. Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim, com os seios, começavam a brotar. Ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe
confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Saiu da tela, Alan. Aqui não O saiu, quê? não. Saiu Aqui aí? saiu. Saiu. Ó, Foi. eu acho que é a tua internet que deve estar oscilando. Deve ser, viu? Saiu, Pronto. Crisla? Saiu da tela principal aqui. Olha, você tem como clicar, procurar o perfil mais uma vez para ver se fixa. Deixa eu Enquanto olhar. você procura, eu posso continuar a leitura, tá bom? Tá bom. Então, a Crislaine estava lendo sobre uma panela que não tinha cheiro algum. Então, as labaredas, sob a água solitária que fervia na panela, cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de parco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo, e diante dela fazíamos reverências à Senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela, cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome, e a nossa fome se distraía. Quem pode continuar? Vai eu. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela se sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava o braço, que ia até o céu, colhia aquela nuvem, repartia em pedacinhos e enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e com ela os nossos sonhos se esvaecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Próxima, gente. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento, pranto da minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela?
Pode ir, Vanusa. E naquela noite, a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal, saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e minhas irmãs tinham ficado para trás, mas eu nunca esquecerá a minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida, não só dela, mas de minhas tias, de todas as mulheres da minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todos nossos ancestrais, que desde a África vinha arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Iabás, donas de tantas sabedorias, mas que, mas que, mas que cor eram os olhos de minha mãe. E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor de seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual, em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiada os olhos de minha mãe. Sabem o que eu vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu perguntei se minha mãe tinha os olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi minha mãe. Só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos, e enfeitar o seu rosto. A enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, águas de mamãe, Oxum, rios calmos, mais profundos, enganosos, para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas dela se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam o espelho para os olhos da outra. E um dia desses me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Fim, chegamos ao final. Curtinho, né, gente?
Ele é tão pitico, mas ele pesa tanto. Ainda bem que eu tô com a câmera desligada. Enfim. Ai, gente, Olhos d'Água é um conto muito comovente, muito mesmo. Quando eu li esse conto pela primeira vez, eu fiquei tentando é, lembrar dos olhos da minha mãe. E eu fiquei pensando que no dia que eu parar de ver os olhos dela, eu espero é, nunca esquecer a cor desses olhos, né? Das pessoas que vieram antes de nós. E aí, no caso da Conceição, eu acho que tem outras medidas, outros pesos que ela usa, né? Ela fala da importância de reconhecer a própria cor. Em alguns momentos ela fala de Oxum, das Iabás, então ela está falando também de uma dimensão religiosa que é muito importante para ela, né? Geralmente, quando a gente ouve essas palavras, a gente associa logo a macumba, a coisas ruins, né? Mas vocês percebem que aqui a Conceição ela não usa essas palavras, ela não fala desses termos como se fosse algo ruim. Ela usa isso como uma forma dela lembrar do afeto que ela tinha, das memórias que ela tinha, né? Então, às vezes, as coisas que nós julgamos de maneira preconceituosa, né, de maneira ruim, na verdade, ela tem outros pesos e outras medidas para as pessoas. E aí eu queria que vocês pudessem falar, a Samara aqui está dizendo, gente, lembrando da vida sofrida da minha mãe, e a Vanusa disse, eu já tinha ouvido esse conto uma vez e chorei horrores. O que vocês podem falar, gente? Podem falar, fiquem à vontade. Ele é um conto que, ao mesmo tempo que é muito sofrido, ele também traz muito conforto para quem lê. Eu sinto um conforto muito grande quando leio, porque ele me traz memórias. Então, vamos conversar sobre. E aí, Samara, por que você lembrou da sua mãe? Você se sente confortável para falar? Qual é a cor dos olhos da minha mãe? É uma boa pergunta, Crislane. Do valor da mãe, né? É exatamente, Samara. Por que, gente, que a moça que está narrando essa história para a gente, por que ela repete várias vezes essa pergunta? Que significado será que essa pergunta tem? Qual a cor dos olhos da minha mãe? Vai lá, Vanusa, fala e depois a Crislane fala, tá bom? Vanusa, você vai falar? Ou a Crislane vai falar? Uma das duas pode abrir o microfone. Ah, levantou por engano, né? Tá certo. Eu acho assim que ela fica se perguntando por várias vezes qual a cor dos olhos da mãe dela, por conta que quando ela olhava só via lágrimas, né? Pelo sofrimento que ela passava. Eu acho que é isso, né? Que ela não conseguia ver a cor dos olhos da mãe dela, porque sempre a lágrima estava na frente. É verdade, Cris. Exatamente isso, né? É um significado muito forte. Não à toa que o nome do conto é Olhos d'Água, né? Quando ela consegue concluir, enfim, qual seria a cor desses olhos. Ionara, Vanusa, gostariam de comentar. Como a gente tem poucas pessoas aqui, acho que todo mundo podia comentar um pouquinho, né? Acho que é um conto pitico.
Não sei se a Ionara levantou sem querer também. E por muitas vezes eu não consegui ver a cor dos olhos. É justamente isso. E quando ela faz sempre a mesma pergunta, muito bem respondida pela Chrisline, né, em relação às lágrimas, ela tanto que ela vai dizer que são rios, né, são rios de lágrimas, né, as lágrimas que vão descendo a face da mãe, mas também são a forma de você voltar, né, de você voltar no passado e de você lembrar desse passado, né? E aí ela vai contando como era a vida dela, né? Dela, das irmãs e da mãe. Eram vidas, foi uma vida sofrida, mas muitas vezes pela falta de alimento, a mãe sempre dava um jeito para que elas pudessem ter um pouco mais de alegria, né? E aí, muitas vezes, a gente, lá na escola, os meninos falam assim, ai, mas a comida não tá boa. Ai, mas eu queria outro tipo de comida, né? E aí eu falo, mas minha gente, vocês têm comida. O ruim é quando a gente não tem. Aí muitas vezes eles falam assim, eu tô morrendo de fome. Aí vamos perguntar, e o que é fome? Alguém já passou fome, né? Eu nunca passei fome. Aí eu falando para eles, né? Fome é quando você simplesmente não tem opção, quando você não tem nada. Então, alguma vez você teve que escolher entre a janta, o almoço, ou você não teve que escolher porque realmente não tinha nada, né? Então, isso daí é que a gente precisa também se perguntar. E aí, quando eu falo isso, eu lembro do meu pai, quando ele disse que ia para São Paulo, que ele passou mais de 20 anos sendo pedreiro em São Paulo, e ele disse que ele ficava com fome, mas ficava com vergonha de dizer que estava com fome. Ele falava que quando chegava na casa de alguém, a pessoa fala assim, e aí, já comeu? E falava já, mas ele começava a, a, a barriga começava a doer de fome. E ele disse que ficava com vergonha de dizer que estava com fome, né? E é isso. Então, muitas vezes a gente reclama. Eu sei que a gente quer ter o melhor. Eu sei que quando a gente tem um dinheirinho, a gente quer comer melhor. E está tudo certo, né? Mas quando você tem a opção de escolher, eu não quero isso, eu quero outra coisa, e você tem o dinheiro para comprar, então, com certeza você não está passando fome, né? Porque você tem essa possibilidade, enquanto que tem gente que não tem, ou escolhe ou não tem, né? E aí é isso também quando ela vai fazer esse resgate, né? Ela vai mostrar que mesmo na casa mais sofrida também há alegria, né? E que sempre a mãe faz de tudo pelos seus filhos, sempre. Mãe deixa de comer para dar comida para os filhos, né? Mãe realmente deixa de ter as coisas para poder dar para o filho, né? E no mais absurdo do mais absurdo, tem mãe que doa o próprio filho para não ver o filho morrer de fome, porque não tem nada para oferecer. E aí é alguma das coisas que eu não sei por que eu entrei nessa questão, porque muitas vezes as pessoas falam assim, ai, que tipo de mãe é essa que dá ao seu filho? Mas aí você também tem que entender que há várias e várias realidades, né? Então, não é, você pode estar pensando em uma realidade de achar que a mulher está parindo e está doando, mas muitas vezes tem aquela que não tem nem para si, né? E que não tem nem para si, também não quer estar dando para o seu filho, né? Aquela miséria. Então, ao doar ele para alguém, ela está, entre aspas, salvando a vida do seu filho, né? É isso que a Conceição também faz essa reflexão, né, minha gente? E tem tanta coisa,
como o Alan falou, é um conto pitico, mas é tanta coisa, e você consegue perceber que é sofrido, mas também é necessário. É necessário poder ouvir, é necessário poder fazer esse resgate, né? A vida das nossas mães, com certeza, não foram iguais às nossas. Parece que a vida vai melhorando, né? Quando eu pergunto como foi a vida da minha mãe, a vida na roça, e aí quando ela casou com meu pai, não tinha nada dentro de casa, né? Só tinha uma cama e um pote para botar água. E aí quando a gente nasce, quando eu nasci, já tinha uma casa. Você já nasce com uma casa, você já nasce com um quarto. Só que para eu nascer com isso, meu pai e minha mãe trabalharam a vida toda para ter alguma coisa, né? E aí, quando você volta nos avós, trabalharam na roça para poder ter só o sustento. E é isso, né? A vida vai melhorando, mas muitas vezes o sofrimento vai ficando. E o que a gente tem hoje é a partir do sofrimento de várias mulheres que já passaram pelas nossas vidas, né? E tem algo nesse conto que eu acho muito curioso, e eu acho que isso é o que gera uma identificação muito grande para quem lê. Pelo menos isso gerou identificação comigo, né? Quando o conto se inicia, né, a gente tem as seguintes linhas: uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E é muito doido, porque quando você inicia a leitura do conto, a impressão que você tem é que a personagem está perdida, né? Ela não sabe onde é que ela está. E aí ela vai regredindo no tempo, ela vai lembrando de um monte de coisas que ela viveu, de várias memórias, e aí ela começa a se situar, ela começa a perceber onde é que ela está. Até que chega um momento lá na frente do conto em que ela fala assim: Nossa, eu estava tão impaciente que eu tive que voltar à casa da minha mãe para ver os olhos dela, né? Então, quando a gente vê essa regressão, a gente começa a perceber que tem tantas coisas que a gente vive e a gente presencia e nós não conseguimos ter consciência daquilo naquela hora. Eu acho que todo mundo já deve ter visto algum momento é, de sofrimento de alguém. Eu nunca me esqueço uma vez em que a minha mãe, ela estava discutindo com meu pai, eles pegaram um quebra-pau, assim, e aí a minha mãe terminou de discutir, ela parou o que ela estava fazendo na cozinha e ela foi lá no quarto, aí sentou na cama. E eu fiquei na cozinha esperando ela voltar, né? E ela não voltava. Aí quando eu cheguei lá, ela estava lá, bem sentadinha na cama, olhando para nada. Eu simplesmente não sabia o que tinha acontecido. Eu não tinha maturidade naquela época para entender. E aí hoje, quando eu me sinto mal, e a Lili sabe muito bem disso, porque a Lili, ela não é só minha colega de trabalho, ela é minha amiga, eu me calo, eu fico quieto. E aí ela pergunta o que foi que aconteceu, e às vezes eu falo, às vezes eu não falo. É aquele momento em que você fica no seu canto reservado. Naquele momento, acho que estava passando tantas coisas pela cabeça da minha mãe que talvez ela não quisesse olhar para marido, olhar para filho, olhar para fogão, ela não queria olhar para nada daquilo. Ela queria estar em um lugar sozinha, sem ninguém para dizer sequer um oi para ela, né? E aí eu cheguei perto dela, mãe, aí ela, vou já. E aí eu entendi que ela precisava ficar só, né? E às vezes é tão difícil a gente entender essas coisas, a gente passa tantos anos para entender isso. Nesse momento, a minha mãe só queria um momento para ficar só, né? Tem outros momentos que uma mãe quer dar de comer ao seu filho, tem outros momentos que uma mãe quer enganar a fome do seu filho, como a gente viu aqui nesse conto, né? E tem coisas que a gente não consegue entender na hora, a gente só consegue entender depois.
E eu acho que é por isso que esse conto tem um peso tão grande, porque ele regride no tempo, né? E à medida que essa personagem volta no tempo, ela começa a perceber um monte de coisas. Ela começa a criar respostas do porquê que ela não sabia da cor dos olhos da mãe dela, né? E quando ela vê a mãe dela diante dos olhos dela de novo, ela percebe, meu Deus, os olhos da minha mãe são olhos d'água. Eu estou entendendo agora, né? E aí a Crislaine estava comentando alguma coisa aqui, que aula linda, é uma bela lição de vida. É mesmo, Crislaine, tem coisas que a gente revisita da infância que são tão doloridas, né? Outras são tão felizes. A Samara está dizendo, dava água com açúcar para o seu filho mais velho. Ionara, você gostaria de falar? Vocês falem, viu, gente? Que a gente não tem psicológico para passar mais de 5 minutos falando sobre esse conto, não, hein? É pesado. É um conto muito pesado, porque eu acho que eu me vi dentro desse conto, mas também me vi quando você estava falando que pegou sua mãe chorando. Eu acho que muitas das vezes eu já peguei minha mãe chorando. E nesse conto ela teve a chance de voltar para ver a cor dos olhos da mãe dela. E quem já perdeu não volta para ver a cor dos olhos. Então é um conto assim que eu fiquei ouvindo e ao mesmo tempo eu me senti bem presente no conto, porque quantas vezes eu já peguei minha mãe chorando e quando eu perguntava ela não me respondia o que era, e quantas vezes eu já saí para a escola, às vezes sem nada para merendar, mas ela dizia, vão com Deus. E quando nós chegava, tinha um almoço, mas não tinha mistura. E ela dizia, era o que tinha, meus filhos, mas era com muito amor. E hoje eu acho que eu sei o que é um peso de uma mãe, porque eu me sentisse muito dentro desse conto. E eu queria voltar para ver o cor dos olhos da minha mãe. Mas infelizmente eu não tenho mais essa oportunidade, porque eu já perdi ela. E é um conto assim muito pesado, eu escutei, fiquei escutando bem direitinho. Mas quando o Alan começou a conversar, eu me senti mais ainda presente nesse conto. Eu acho que era para mim estar assistindo essa aula hoje mesmo, porque é muito difícil eu assistir a aula, mas é uma aula que me chamou muita atenção. Eu me senti muito presente, muito mesmo. Ai, gente, a gente vai ter que ir para terapia. Meu Deus. Enfim, é isso, gente. Tem uma coisa muito curiosa nesse conto também, que eu vou comentar e depois eu vou dar a fala para Samara. Vocês repararam que a gente não sabe o nome dessa pessoa, né? Essa pessoa que está contando sobre os olhos da mãe dela. A gente sabe que é uma moça, né? Porque ela fala atordoada, perdida. A gente sabe que é uma moça. A gente não sabe o nome dela, né? Não sabe. E eu acho que isso também é um recurso muito inteligente desse conto, porque ele faz com que a gente lendo em primeira pessoa, né? O que é a primeira pessoa é o eu. A gente lendo em primeira pessoa, a gente consegue gerar uma identificação ainda mais forte. Porque imagina se esse conto começasse assim: uma noite, uma moça chamada Liliane acordou tentando lembrar dos olhos da mãe dela. Vocês percebem como isso teria um efeito diferente? Né? Ela teria um outro efeito, uma outra forma de fazer a gente imaginar isso. Mas aí quando você lê, uma noite, há anos, eu acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu na minha cabeça. Qual é a cor dos olhos da minha mãe? A gente imediatamente traz a fala para si, né? É muito incrível como isso acontece com a gente, né? Vira um testemunho mesmo. Samara, o que você gostaria de falar, meu bem? Gente, muita emoção. Lili já veio chorar aqui. Aqui chega, eu tô aqui entalada, sério. Mas, gente, olha, esse texto que vocês leram aí foi muito fundo, sabe?
Lembro da minha mãe. Minha mãe sempre batalhou para não deixar nós faltar nada, né? Minha mãe acho que a maioria que conhece ela, mas ela sempre foi uma guerreira, sabe? Mas lembro que muita maioria das vezes a gente ia para a escola, estudou no cônigo. Nós era 7, somos 7, não, um já se foi. Mas a gente estudou já no cônigo, às vezes a gente vinha com fome, não tinha o que comer. Passemos fome sim, eu não minto. E eu passei a mesma coisa que minha mãe passou com a gente pequeno, né? Eu passei perrengue com meus 2 filhos. Tanto que quando eu fui morar com o Renan, só tinha o Renan, tinha nada, só um colchão e um pote. E não me envergonho de contar a minha história, gente. A gente chora porque a gente lembra fundo, me vai buscar lá do fundo, do meio do poço, que eu lembro quando, assim, os meus irmãos menores, o André, o Bruno, sabe? Os outros pequenos. E a gente tinha que deixar eles comer e a gente dormir com fome, porque somos 7. Aí, meu pai, minha mãe, hoje em dia eles trabalham na prefeitura. Mas não foi fácil a nossa trajetória. É tanto que às vezes a gente olha assim para mim hoje. Eu, como mãe, eu sou uma guerreira, porque através da minha mãe, eu comecei a trabalhar com 14 anos em Fortaleza para ajudar minha mãe em casa, né? Para não faltar nada para meus irmãos. Sempre, hoje em dia, eu olho assim para mim, André, e vejo que nós dois, nós somos, assim, a base da família, né? A gente ajuda a minha mãe hoje em dia. A gente quer retribuir o que ela fez por nós, porque não é fácil você criar criança naquela época sem ter nada. Esse texto veio a minha infância todinha. Fogão a lenha da minha mãe, uma cama, 3 redes para dividir para 7 filhos, um vestia a roupa do outro, as pessoas doavam coisas, a gente pegava, e até assim, antigamente, até um dia desses, as pessoas uma vez fizeram eu chorar porque eu vi assim, gente, e quando eu tive meu filho mais velho, eu fui abandonada pelo pai dele, eu criei ele sozinho, né? Batalhei, eu tive que abrir mão dos meus estudos, de ser alguém na vida, mas graças a Deus fui morar na Oiticica, morei na casa de Taipa, eu passei fome, tinha dito meu filho, ele deu epilepsia, o mais velho, por não ter o que comer, e eu ali, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então ali, esse texto, você se vê, porque não é fácil a vida de uma mãe, não é, gente. Às vezes, hoje você pode olhar para mim e dizer, Samara, é uma pessoa de mas ninguém sabe as marcas que eu tenho, sabe? Foi muita dificuldade de querer vencer, de querer ter algo de não falta nada para eles. Eu abri mão da minha vida para dar o melhor para meus filhos, até hoje. Mas eu sou grato pela minha mãe, pelo meu pai, pelos que eles fizeram. E hoje a gente poder retribuir o que eles fizeram. Então a gente tem que reconhecer, né? Porque a gente somos da educação, aprendemos sozinho, né? Minha mãe, ela não sabe ler, nem meu pai. Mas eles nunca deixaram nós de faltar os estudos, né? Sim. Mas eu fui a única que abri mão dos estudos, porque eu tinha pena da minha mãe. Por ela varrer rua, por ela ter que limpar a casa, eu tive que ficar. Eu tinha 10 anos quando eu comecei a cuidar do André, dos outros. E eu, se eu for falar mais, eu vou tomar a fala dos outros. Então é isso, eu já estou chorando aqui, se eu for falar mais, pode ser que um dia a gente possa se reunir e falar, né? Se for para chorar de felicidade, vale a pena, Samara. Só tristeza, a vida já tá cheia. Diga, Crislaine. Tô tentando me recuperar aqui, peraí. É assim, eu acho que de qualquer maneira, um pouco de nós todos se identificamos, né, com esse poema. Veio lembranças, que nem a Ionara estava falando, ela se lembrou da mãe dela, que infelizmente ela não pode mais ver, né, a cor dos olhos da mãe dela. Sinto muito por ela e agradeço a Deus por eu ter a minha ainda e poder ir lá, né, e ver. Hoje eu posso ver a verdadeira cor dos olhos dela, porque, como no poema, eu também muitas vezes não identifiquei a cor dos olhos da minha mãe por estar o rio de lágrima na frente deles, né? E não foi fácil a nossa infância também. Minha mãe tem 5 filhos comigo, né? São 5. E ela nunca desistiu. Passamos por muita dificuldade. A minha mãe é uma verdadeira guerreira, assim como eu creio que é a mãe de todos aqui, né? Cada um de nós temos a nossa mãe como uma heroína, como uma guerreira. Eu não, nem se eu vivesse assim
quantas vidas fosse, ainda não era necessário, não era o suficiente para dizer a ela o quanto eu sou grata por ela não ter desistido da gente, por ela ter nos ensinado, mesmo em tanta dificuldade, ela sempre tem ensinado a gente, vai pelo caminho do bem, é por aqui, não é por aqui. Porque hoje em dia a gente vê, né, que muitas crianças não passaram nem um terço do que a gente passou, né? E por tão pouco se desvia, vai para o caminho das drogas, é aquele adolescente rebelde, né? E eu agradeço muito a minha mãe pela sabedoria dela ter criado 5 filhos e graças a Deus nenhum de nós fomos para o mau caminho, assim, não ao extremo, né? E é isso, gente. E a terapia, seu Alan, se você arranjar, vai ser em grupo, por sua causa, por causa da Liliane, viu? A sessão de terapia coletiva. Ai, ai. É uma coisa que hoje, essa semana ainda já escutei a mãe dizer, né? A mãe sempre diz que uma mãe é para 100 filhos, mas 100 filhos não é para uma mãe, né? E é verdade. Então, você cresce, você sai dentro de casa. Eu ainda não saí e voltei, né? Mas você sai de dentro de casa, você vai ter a sua vida, mas você não tem a noção de como foi a vida da sua mãe, né? A vida de infância, a proporção, o que é que ela teve que passar. Minha gente, isso é forte. Isso é muito forte. E quando você pega meninos reclamando, né? Reclamando daquilo que tem. Aí eu falo, meu Deus, tanta gente que não tem. Aí tudo certo, a gente reclama de barriga cheia, todo mundo quer ter alguma coisa, mas é assim mesmo, né? Mas se a gente pudesse ter eu acho que se a gente pudesse ter aquela maquinazinha do tempo para poder voltar no tempo e ver como foi a vida da avó, a vida da mãe, aí com certeza a gente daria mais importância ao que a gente tem hoje, porque a gente reclama muito. A gente reclama demais. Diga, Samara. Vivi, eu lembrei de falando aí, né? Eu lembrei da minha mãe que um dia a gente perguntou, eu e a minha irmã. A gente olhou assim pra mãe e disse assim, mãe, por que a mãe gosta de bater na gente? Aí ela olhou pra gente bem sério, né? E mais chorou, viu? Ela é uma pessoa que sofreu muito quando era criança, né? Aí ela disse que porque a minha avó batia muito na minha mãe, quando criança, né? Você sabe que antigamente não apanhava de chinela. E do jeito que ela apanhava, ela trouxe pra nós, meter a chibata em nós. Eu me cansei de levar a conchada da mãe. Aí hoje eu olho assim, mãe, eu não bato no menino, eu boto assim, de eu tomar as coisas, né? Mas realmente a gente não sabe o que eles passaram, né, na vida deles, para poder trazer da vida deles para a nossa vida. Porque vem de geração em geração. O sofrimento, pelo que eu sei hoje, o que eu passei junto com meus filhos, já vem da geração da minha mãe. Mas é um aprendizado, porque o que ela já passou, você vai vendo, tá entendendo? E pelo que eu já vi o sofrimento dela, só que eu digo, eu não quero ficar velha igual ela, não. Porque o único filho que restou perto da minha mãe foi eu e o André. Os outros moram fora, um morreu. Outros moram fora, mas os únicos que, quando ela precisa, sou eu e o André. E eu digo, ela é tão inteligente que ela sabe tivesse um estudo. Eu acho que ela não teria tido tanto filho. Teria sido alguém na vida. Mas naquele tempo, né? Até os casamentos era a força, ela mesma conta para nós. Ela conta que não era feliz, ela conta a história dela toda chorando. Assim, eu olho para minha mãe, eu olho para ela, eu sento, eu vou tomar café todo dia de manhã eu vou lá tomar café com ela. Aí ela olha, eu olho para ela e diz assim: os olhos da minha mãe eu vejo só sofrimento. As lágrimas que saem foi só de dor, sabe? Só de dor, de não viver a própria vida, de. Não sei, acho que às vezes ela bota a culpa na gente de não ter vivido a vida dela por cuidar de 7 filhos, né? Mas eu disse pra ela assim, mãe, quando a mãe estiver velha, que vai cuidar da mãe, eu e o André, né? Que a gente que vai dar uma casa à mãe, a gente vai dar um orgulho à mãe, que os outros têm dinheiro e não olham pra mãe quando a mãe tá assim. Não sobra eu e o André pra cuidar dela, sabe? É o pai.
Então é coisa, gente, que a gente tem que dar valor à família, os filhos, os nossos pais, nossas mães, enfim. Independente de que eles são, se eles são ruins, a gente tem que retribuir. Eu aprendi isso quando aconteceu uma coisa comigo. A gente tem que retribuir o mal que eles fazem pra gente é com bem, porque na velhice deles, quem vai cuidar deles somos nós. Eles cuidam da gente, a gente pequena até hoje. Por que a gente vai virar as costas pros pais da gente porque tão velho? Não pode. A gente não pode querer só ter o que eles têm. Pegar, aí eu acho, às vezes, né? Eu vejo pessoas que fazem impressão dos pais, isso, aquilo, eu não. Hoje, do meu jeito de ser, eu nunca abandonei meu pai e minha mãe, mesmo eu sendo casada. Eu vinha doido de ciclo lavar a roupa do meu pai. Minha mãe e meu pai moram aqui, eu lavo a roupa do meu pai até hoje. Eu cuido do pai e da mãe. Para ir pro médico, eu vou lá, olho, mando ele ir, marco. Então a gente tem que cuidar dos nossos pais, das nossas mães, sim, gente. Eles estão velhos, já cansados. Então, olha, o olhar da minha mãe hoje é de cansada, sofrer, sabe? Minha mãe, ela tem 58 anos, ela é sofrida. Bem pequenininha, sofrida. Mas eu olho assim para ela e digo, mãe, quando a mãe tiver velha, ela cuidar de nós, eu e o André, ela fica assim, até hoje assim, mãe, se preocupa não, tudo que a mãe pediu e a mãe não tem hoje, amanhã depois vai mudar tudo da mãe. E eu, é com orgulho de eu falar isso, porque minha mãe é gari de rua. Meu pai todos conhecem o Rupão, né? Minha mãe não sei quem conhece, mas eu tenho orgulho dela, porque foi do suor dela que me sustentou. E eu não poder retribuir o que ela fez por nós. Então a gente tem que reconhecer sim os nossos pais, independente do que eles sejam. Eles não sempre vão, a gente sempre vamos amar eles da nossa maneira, né? E era só isso, nós estamos desmanchando aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus. E olha que a gente leu um conto de 3 páginas. Imagina se a gente fosse ler o livro todo. É, gente, esse livro, Olhos d'Água, da Conceição, é um livro que traz muitas histórias. A Samara estava aqui contando várias trajetórias, às vezes embutidas numa mesma pessoa, né? Eu estava prestando atenção dela falando da mãe dela, e aí ela falou tantas coisas diferentes, né? A minha mãe é garia, minha mãe cuidou da gente, a minha mãe sofre. Isso são várias coisas da mãe dela, né? Que estão na mesma pessoa. E aí, esse livro da Conceição, a gente depois, né, Lili, podia até voltar, revisitar esse livro mais uma vez com outras histórias, porque há muitas histórias como essa, né? Esse daqui é o conto que abre o livro, e a gente resolveu trazer ele porque é, ele é feito para isso, ele é feito para ativar as nossas memórias, ele é feito como um desabafo. Mas tem muitas outras histórias, muitas outras trajetórias dentro desse livro da Conceição Evaristo que fariam com que a gente se comovesse ainda mais. Inclusive, acho que a gente poderia até compartilhar o arquivo em PDF lá no grupo, né, Lili? Quem quisesse ler o restante do livro, pode ler. É uma leitura que vale muito, muito, muito a pena, gente. Eu sei que assim como a gente chorou aqui com esse primeiro, vocês iriam chorar com os outros também. E é uma oportunidade de a gente aprender mais, né? Meninas, alguém mais gostaria de falar? Vou mandar, viu, Crislane? Vou mandar. Alguém mais gostaria de falar? Ionara, Vanusa. Pode falar, Ionara. É, todo mundo falou do pedacinho do texto para nós, né? Comentou aqui várias coisas. E eu só vejo a Lili chorando, chorando. Mas, assim, Lili, na verdade, o que esse trecho também mostrou para ti? Que ele já falou também, ela já falou sobre a mãe dele, né? Aí eu me pego me perguntando, ela sentiu alguma coisa nesse texto, mas também vai deixar guardado para ela. Eu tenho para mim que a Lili não vai conseguir falar agora. Ô, mulher, desculpa. Ai, Jesus. Vamos dar um tempinho, né, gente? Samara tá dizendo que tá falando da mãe dela mais uma vez. Que ela, para mim, é uma guerreira
e não vou deixar de amar ela. Ela nunca deu um abraço em mim, no André, mas somos os únicos que estamos do lado dela. Às vezes tem formas muito diferentes da gente lidar com o amor, né? Tem pessoas que expressam amor de muitas maneiras. Às vezes, a, o amor da sua mãe, Samara, ela deve ter sido no momento em que ela fez a comida para vocês, no momento em que ela deu a proteção dela para vocês, deu a benção para vocês, né? Eu acho que muitas pessoas mais velhas, né, Lili, às vezes elas não estão acostumadas a expressar o amor como a gente expressa. Às vezes eu moro com a minha avó. E aí, às vezes, quando eu vou me despedir dela, eu vou, dou um abraço, peço a benção. E eu percebo que ela não retribui o abraço, às vezes. Não retribui, ela acha estranho o abraço, né? Um abraço corriqueiro. Já a minha mãe tem um costume diferente, né? E eu já tenho um costume de sair abraçando todo mundo. Então, são gerações que vão aprendendo a amar de formas diferentes, né? Acho que o conto também fala disso, tá? Gente, eu não vou falar mais, tá? Eu não vou falar mais, eu não estou com condições de falar. Ave Maria, esse negócio só veio pra gente começar a chorar. Senhor, mano, sei não, Senhor. Mas é isso, meu povo. Eu acho que isso daqui é o poder da literatura, né? Isso é o que a literatura consegue fazer com a gente. E muitas vezes os nossos alunos eles não conseguem entender isso. Então, quando a gente faz um projeto de escrita, ou então quando a gente está na sala de aula e bota os alunos para ler, muitos deles vão dizer assim, ai, tia, mas eu não gosto de ler, não. Mas você lê todo dia, como é que você não gosta de ler? Você lê tudo. Tudo que você imaginar, você lê. Só que quando você vai pegar algo para leitura pessoal sua, você precisa encontrar a sua leitura, né? Que tipo de leitura você gosta, né? Que tipo de leitura lhe faz bem? Então, por exemplo, tem gente que gosta de história em quadrinho. Eu falando para as meninas, tem menina que gosta de horóscopo. Eu começo pelos horóscopos, né? Eu gosto de livro religioso, pois começo pela religião. Então, você tem que procurar algo que lhe dá prazer, certo? Então, não é forçar algo que você não queira. Então, por exemplo, quando a gente leva determinadas leituras para a escola, né, para os filhos de vocês, a gente sempre fala, ó, está no plano, a gente tem que ler, mas você tem que ir atrás, né, da sua leitura. Então, vá atrás da sua leitura. E aqui é o que eu estou dizendo para vocês também. Procurem a sua leitura, né? Será que são leituras que nem da Conceição? Será que é um romance? Será que é uma ficção científica, né? Então você precisa entender a sua, o seu lado da leitura. E aí agora nós vamos para esse lado do repertório, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no ano passado a temática da redação do Enem era em relação ao cuidado, o cuidado que o lado feminino tem, ou seja, que a mulher tem, e que muitas vezes ela não é vista. Então, por exemplo, até hoje, dentro das nossas casas, o trabalho doméstico não é visto como um trabalho, né? Então, quando a gente fala assim, qual é a profissão? Eu não tenho profissão, não, né? Então, muitas vezes, você não trabalha fora, mas o seu trabalho dentro de casa é um trabalho, né? E muitas vezes o trabalho dentro de casa é mais pesado ainda. Minha mãe costuma dizer uma coisa, que
quem tem uma casa não sabe realmente, né, o quanto ela demora para poder ajeitar uma casa. E é verdade. Então, todo dia é a mesma coisa, é varrer, é passar, né? É cozinhar, é você ter o cuidado, é você pensar nos outros. Então, minha gente, vocês também são mães, né? Com certeza são mães. E aí, como mães, vocês têm essa propriedade de falar, né? Poxa, eu cuido dos outros, mas muitas vezes parece que não tem ninguém olhando para nós, olhando para você, né? Crislane, você gostaria de falar alguma coisa? Você colocou e voltou a mãozinha? Não, é realmente, estou falando aí sobre o trabalho doméstico, né? Muitas pessoas dizem, ah, não faz nada, só fica em casa, é bom demais, na sombra e água fresca, mas, gente, a gente tem tantas profissões que acho que nenhum salário compensaria, porque a gente é cozinheira, a gente passa, a gente lava, a gente limpa a casa, a gente é mãe acima de tudo, um pouco professora também, é, enfermeira quando as crianças estão doentes, né? Médico, a gente depois que vira mãe, até médico a gente vira. Não, isso aqui é bom para isso aqui. Ah, a minha tá com febre. Não, dá esse remédio aqui que passa, né? Então é isso. Se as pessoas bem soubessem, valorizava bastante uma pessoa que vive dentro de casa, cuidando daquela casa com eu vou falar de mim, né? Porque eu amo cuidar da minha casinha, das minhas coisas, dos meus filhos, da minha família. Eu adoro. E graças a Deus aqui eu sou vista, o meu trabalho é visto, meu esposo me ajuda, meus filhos me ajudam bastante também. E é isso. É uma profissão que são várias profissões, né? Assim como eu digo que o professor, a profissão de um professor é a que gera outras profissões, né? Porque de um professor sai médico, sai engenheiro, sai de tudo, né? Do que a pessoa quiser se formar, mas tem que passar pela mão dos professores, né? Opa, desculpa aqui, eu ia desligar o microfone. É emoção ainda. É, meu povo, é desse jeito. E aí, até hoje, os meninos, alguns, né, perguntam por que é que nós, do Quixadá, a gente sai para poder dar aula na Ibaretama. Valant, a senhora vem lá do Quixadá para dar aula na Ibaretama? Eu disse, venho. Mas por quê? Porque não tem lá? Eu disse, não, porque eu quero estar aqui, né? E aí, vou falar de mim, né? Eu entrei no Cônego em 2009, aí saí em 2012 e voltei em 2022. E aí, nesse período que eu fiquei no Cônego, minha gente, não tem escola igual, não tem. Eu estou falando isso porque eu já passei por algumas e que bom quando você encontra um canto que você se sinta bem, né? Eu sei que tem os percalços da vida, tem, porque quando a gente lida com gente, você sempre tem percalços, né? Mas, por exemplo, em 2009, quando eu cheguei no Cônego, lá tinha um projeto que provavelmente vocês devem se lembrar, e o Alan também deve lembrar, que é o projeto Escola Família. Era um projeto que foi até, ganhou um prêmio, a escola ganhou um prêmio, que a gente, uma vez ao mês, pegava algumas localidades, pegava o ônibus e ia visitar a casa, né? A casa dos alunos naquela localidade. Aí o ônibus passava, descia 3 professores e os professores ficavam responsáveis de passar na casa dos alunos da família daquela localidade. E isso chegando até Nova Vida, né? Lá nos finalzinhos. E aí, meu povo, até hoje eu conto, mas eu conto essa história que os professores que entravam depois e que não conheciam o projeto falavam assim, mas como é? E a gente vai depois nós vamos voltar antes do almoço? Eu não, a gente vai voltar no final do dia, né? Porque é muito longe. E aí a gente vai comer aonde? Tem um canto que sempre a gente pegava assim na casa de alguém
uma mãe fazia a comida e fazia logo para todo mundo que estava ali naquela localidade. E eu sempre falava assim, para aqueles que não conheciam, né? Eu disse assim, olha, em toda casa que você entrar, vai ter alguma coisa para comer. Em toda casa. Vai ter um cafezinho, vai ter um pedaço de bolo, vai ter uma tapioca. Então, claro que você não vai fazer desfeita, você vai provar. Mas se você comer em toda a casa, quando for no almoço, você não tá com fome, porque você já comeu nas casas tudinha, né? E o que é que eu aprendo? Eu aprendi muito nisso, né? Eu chegava em casa, que ainda era casa de taipa, minha gente. E você fala assim, poxa, não tem nada dentro de casa. Mas quando a gente entrava, a mãe olhava para nós e falava assim, eu fiz um bolo porque vocês vieram, porque vocês vinham. Isso é tão forte, porque você vê, a pessoa é da família mais humilde, mas é lá na humildade que você encontra a pessoa para poder repartir, né? E a Ibaretama é assim, com certeza. É lá na humildade que a gente reparte. E aí, é muito bom você passar por isso. Muito bom mesmo. Porque você dá valor. Dá muito valor. Por isso que até hoje eu estou no Cônego. Porque eu acredito na educação do Cônego. Eu acredito nas pessoas que fazem o Cônego. E mais, eu acho que todo mundo que faz parte do Cônego acredita nos filhos de vocês, com certeza. Então, é bom quando chega no final do ano, que os meninos vão fazer vestibular, e eles falam assim, tia, passei para matemática, passei para farmácia, para fazer não sei o quê. Quando você vai ver, passou 20, 30 meninos para fazer um ensino superior. Eu falo assim, meu Deus, estão no ensino superior, enquanto que muitos dos pais dele não terminaram nem o fundamental. Os pais não conseguiam nem terminar os estudos. Então, meu povo, esse projeto, né, nasce justamente disso, justamente de a gente olhar para aqueles que não tiveram a oportunidade. Os filhos de vocês tiveram e têm essa oportunidade. Só não chega lá quem não quer, realmente, porque é uma opção e é uma escolha. Cada um faz a sua escolha, faz o seu caminho. Mas, quando a gente olha para vocês, que são os pais, a gente fala assim, poxa, naquele dia que eu e o Alan, a gente apresentou o projeto na reunião dos pais, e que a gente perguntou, levanta a mão aqui, quem ainda não terminou os estudos, quase todo mundo levantou. Levanta a mão aqui, quem foi só até o fundamental, minha gente, quase todo mundo levantou. Então, veja, é a falta de oportunidade, né? Então, os nossos filhos, os filhos de vocês, eles muitas vezes, eles não enxergam essa falta de oportunidade. E que bom que a gente está dando essa oportunidade para vocês. Que bom, né? Porque só o fato de terminar os estudos, poxa, já muda muita coisa na vida de uma pessoa. E se você quiser fazer algo a mais, melhora mais a vida, né? É isso. Então, o projeto Escola Família é o projeto que me fez realmente ficar no Cônego e acreditar na educação. E que bom que eu fiquei. Que bom, né? Mesmo dentro dos percalços da vida, mesmo sendo em outra cidade, mas que bom que eu fiquei. Diga, Samara. Você levantou a bolsa sem querer? Não, vai Não, falar, não, é diga. porque estava um problema. Eu lembrei, né, você falando aí sobre a oportunidade. Eu lembro, eu não sei se foi em 2022, Lê, que eu voltei a estudar, não lembro qual foi 2023. Quando eu lembro que estava na prova do William, teu irmão, né? Aí ficou todo mundo, eu esperei todo mundo sair
para mim fazer minha prova de matemática. Aí ele explicou 4 vezes, eu fiz, quando chegou na última questão, eu chorei, né? Eu disse que eu não ia conseguir. E ele olhou para mim, você vai conseguir. Você tá aqui hoje, seu marido brigando com você, seus filhos lá, e você não tá aqui, você vai conseguir. Quando eu consegui, eu chorei mais ainda, porque eu disse, agora eu vou pro 3º ano, ele vai. Aí quando a do céu veio o dia todo, e ali eu vi a minha oportunidade de ir ao buraco abaixo, porque foi 4 tentativas na minha vida. Quando eu estava grávida em 2009, quando o Renan fez 5 anos, eu voltei para fazer o segundo, terminei, parei no segundo. À noite teve, engravidei do Davi, tive pressão alta, não terminei, não concluí, e todos, inacreditável. Todos que estudaram comigo, todos estão aí fazendo faculdade, mas isso eu não vou desistir, porque eu sei que tudo é no tempo de Deus. Se a gente não se esforçar, como é que a gente vai conseguir? Temos que nos esforçar. Tem uma coisa dentro de casa? Temos filhos, tem nossa vida, temos. Uma coisa que é interessante, porque eu dizia, pô, ele sempre foi uma pessoa que nunca deixou de desistir, sabe? Ele sempre disse, Samara, tu não vai desistir. Aí a do céu, eu lembro que a do céu pegou, fui lá no colégio, pedi do céu, posso estudar só ter meio período? E aí ela olhou pra mim e disse, Samara, não pode, porque se pudesse ela deixava, né? Eu disse, não, por causa do meu filho, que tem 2, um na escola e tem que pegar, o Davi sair só meio período, ela não deixou. E ali ela olhou pro meu certificado, eu acho, e olhou como pode, tu ter, mulher só 10. Tu olhar assim pra mim e dizer, não dá nada por tu. Ela disse, tu anota tudo poço, mas tu vai desistir por causa do teu marido. Eu, mulher, não quer ficar com menino. Então, assim, são empecilhos da vida da gente, as escolhas da gente, que a gente deixa pra trás por causa das pessoas. Então, eu vejo hoje a oportunidade que eu tô tendo, correndo atrás do prejuízo imenso da minha vida para poder, como eu disse, antes de acontecer esse projeto, eu tinha dito para o André, eu queria tancar do céu, abrisse uma sala para nós de noite, para poder terminar, porque eu vejo a necessidade de dar uma vida melhor para meus filhos, de eu ter uma vida melhor, de eu não esperar só de vir dos outros, sabe? Você ficar aqui ralando o pé por R$ 20, um dia eu chego lá, eu sei, mas você querer pagar uma faculdade, você querer mostrar para alguém que você é capaz, então vem de você, do seu esforço, não é só olhar assim o que tem, senão, gente, a gente tem que nos valorizar nos estudos. A gente tem tanto conhecimento que passa por nossos filhos que eu sei porque eu tenho um de 14 anos. Hoje, meu filho, ó, o que eu tenho a lhe dizer, não quero ser o mal. Eu quero que você seja o que eu não fui. Quero que você voe onde eu não consegui chegar. Ele tem que dar asa para os filhos. Porque tem tudo, mulher. Quantas vezes eu vinha de pé para a escola, quantas vezes eu vinha pegando carona, meu ex-marido brigando e eu ouvindo, me xingando e eu ouvindo. Chegava em casa, era aquele barraco e eu ali calada. Amanhã eu vou de novo para a escola. Foi uma luta para terminar o 2º ano. Então, gente, valorize a oportunidade que estamos tendo. Tem muita gente desistindo. Uma mulher olhou para mim, ela não está mais no grupo, ela falou comigo, e Samara, eu desisti, por quê? Por causa do meu marido e minha filha. Mulher, faça isso com a sua vida, não. Você já deixou isso, já acabar com a sua vida. Ela é mais nova do que eu tenho 36 anos, a mulher tem 35, eu levei um susto quando ela disse. Só o sofrimento por as pessoas botar ela abaixo, dizer que ela não vai conseguir, tu vai fazer prova no Quixadá, tu não vai estudar, tu vai atrás de uma mulher, não deixe ninguém dizer isso para você. Olha, uma coisa que eu aprendi, Lili, de toda a minha trajetória da escola cônica que eu tive até hoje, o único professor que sempre me incentivou se chama William. Ele sempre me incentivava. Vai, Samara, tu consegue. E isso eu sou grata a ele, o Moacir, todos, sabe? Eles, de ter toda a minha trajetória, do meu conhecimento que eu tenho hoje, foi deles. Foi deles, porque, graças a Deus, eu posso ensinar meus filhos em casa o que eu sei um pouco, né? Às vezes minha irmã mesmo, às vezes assim, aí eu vou ali, é assim, menino. Aí também a gente, como é que é, a bagagem da escola. Quando, eu lembro quando a gente estudava, a gente morava no interiorzinho, na fazenda, longe, na Carnalbinha. De vir a pé, mulher. A pé. Não era não só na chuva, as pessoas zangavam da gente, que não era pobre. Não tinha o que vestir, as nossas coisas eram dentro do sacozinho. E hoje em dia tem tudo para um adolescente ser alguém na vida. E eles não querem, não, bichinha. Eu, gente, até dinheiro vocês têm. Nós não tinha, não. Até dinheiro vocês têm. Para educação melhor, um futuro melhor. Enquanto nós somos pais, temos que deixar eles voar primeiro, para depois a gente fazer a nossa trajetória. Porque, minha filha, tenho fé em Deus que eu vou igual o meu irmão. Eu quero ir para minha formatura e dar um show lá, se Deus quiser. Só isso.
Eu acho que é isso, gente. Ai, meu Deus, que dia. Enfim, depois de um dia tão é, longo de trabalho, com tantas coisas que a gente passa, estar aqui com vocês é de fato uma bênção mesmo. Queria compartilhar com vocês uma coisa que uma vez a Lili, a gente estava conversando sobre os empecilhos do projeto, né? As dificuldades que a gente passa, porque nem tudo são as mil maravilhas, né? E a Lili perguntou para mim se eu me arrependia de ter aceitado a proposta de estar aqui, né, com ela. E eu disse para ela que eu não tinha me arrependido de fazer isso, porque eu acho que fazia muito tempo da minha vida que eu não aprendia tanto como eu aprendo com vocês. De verdade. Toda hora. Então, essa aula que deveria ser só a leitura do conto, né? Acaba sendo muito mais do que isso. A gente aprende muito com vocês, de verdade, gente. É, acho que é por isso que às vezes vale muito, muito a pena, por mais que a gente esteja de manhã, de tarde na escola, e vem esse terceiro turno, e a gente sabe que as coisas que nós fazemos aqui juntos, aprendendo juntos, é, é sem tamanho. Acho que vai demorar muitos anos para eu conseguir entender a quantidade de coisas que eu estou aprendendo com vocês, de verdade. Eu acho que a gente tem que finalizar essa aula, senão a gente não vai sair daqui hoje. Ai. Lili, gostaria de falar mais alguma coisa? Não, meu povo, vamos finalizar, né? Porque senão a sessão terapia vai até amanhã, pelo amor de Deus. A pessoa que for assistir esse vídeo, eu não sei nem o que é que eles vão pensar. Pelo amor de Deus. Mas é assim mesmo, né? A gente pensou, mais uma vez, com muito carinho, esse projeto dentro do projeto, né? Um projeto de leitura e de escrita. E ele vai continuar, vai ter os momentos da aula e vai ter o momento para o CLEB, né, que é o projeto de leitura e de escrita. E a gente espera que vocês possam estar conosco também, né, nesses momentos, porque ele vai servir tanto para momentos como esse, para a gente poder, né, falar sobre a nossa vida, falar, debater literatura, mas também para que a gente possa aumentar o nosso repertório, né? Quem sabe cai alguma coisa relacionada a um tema e você lembra, e tem o conto tal, ou tem um livro tal, Olhos d'Água da Conceição Evaristo, isso já é pontos para você na escrita, né? E é isso que a gente está pensando, tá certo? Então, da minha parte, eu gostaria de agradecer mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Foi, assim, uma noite maravilhosa. A gente teve problemas técnicos logo na entrada, mas é o que eu falei para o Alan, nada melhor do que uma Conceição Evaristo para poder, né, abrilhantar a nossa noite. E que bom que a gente pôde finalizar o nosso enlaço com a leitura de Olhos d'Água. Muito obrigada, viu? É isso, gente. Boa noite. A gente vai ter mais encontros do Kleb, né? Nas próximas vezes vamos fazer força para convidar os nossos colegas para vir, né? A gente na próxima vez vai fazer um convite mais amplo para chamar os alunos para virem com a gente, né? Para que a gente, porque vocês são alunos, né? Vocês são alunos, né, da Escola Cônego, mesmo que de maneira extraoficial, mas são. Então é bom a gente fazer essa misturada, né? Talvez ter convidados, ter muita gente boa aqui para falar, sorrir, chorar com a gente, né? Por que não? Às vezes chorar faz bem, dizem que dá rugas, mas mais importante é que nós estamos aqui firmes e fortes e felizes, gente. É isso, viu? Grande abraço. Vou finalizar a nossa gravação. Grande beijo. Boa noite.